Professora, você viu, né, a foto que eu te mandei da resolução aquele dia, né? Uhum. Na página 56 é pessoal, tá? Vocês teriam que criar uma linha do tempo. Por exemplo, aqui ao lado está aqui, linha do tempo. É um esquema que permite a localização dos fatos em uma sequência cronológica em que os fatos são indicados de maneira resumida. Veja o modelo. Então, aqui tem ano de 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020. Então, quer dizer o quê? Que cada ano mostrado aqui poderia estar relacionado a algum fato importante na vida da pessoa, tá? Então, pensando em ordem cronológica, vocês poderiam pensar na hora de construir a linha do tempo de vocês, desde o nascimento até o momento de hoje. E colocar os fatos mais marcantes, por exemplo, o nascimento de um irmão, o batizado o seu batizado, quem foi batizado. Eu acho que Oi? 2020 todo mundo ia botar a mesma coisa, porque foi um desastre. É. Então, aí vocês colocam os fatos mais importantes na vida de vocês, tá? E fato importante não quer dizer só momento bom, tá? Tem os momentos ruins também, que não deixam de ser importantes, por isso que a gente não esquece, né? A gente acaba lembrando mais as coisas ruins do que as boas. Isso não é muito bom, não, tá? A gente tem que. Lembra das boas? A gente tem que pensar, embora seja difícil, a gente tem que pensar mais nessas coisas boas, senão todo mundo surta, né? Vai ficar todo mundo surtado. Então, aí vocês coloquem aí na linha do tempo de vocês, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer a minha, eu poderia colocar o ano do meu nascimento, aí eu poderia colocar. Tem informação que a gente também não recorda, por exemplo, o meu batizado. Eu fui batizada no mesmo ano, então não fica legal. Hã? Eu nunca fui batizada. Não, aí você não precisa colocar batizado, você pode colocar o ano em que você entrou na escola. Eu sei. Faz as contas. Mas então, eu fui com um ano pra creche. Não, mas então coloca o início da primeira série, por exemplo. 4. Não, a primeira série não é 4 anos. Primeira série é 6? Não, não é 4. 5? 5, né? É É 6. 6. 6 anos? Eu tenho um ano. 6 anos foi em que ano? Aí você coloca o ano, início da vida escolar. Eu, como sou 2015. mais antiga, por exemplo, o ano que eu comecei a escola 1900. foi em 1989. Nossa. Porque eu sou antiga, né? Eu sou vintage. Nossa, eu tenho Vintage. Aí eu poderia colocar 1989, o ano que eu iniciei a escola, né? Que eu comecei no pré. Eu não tive antes do pré, né? Eu não frequentei a escola. Não. Não. Fui, jardim. Eu queria. Eu não tinha idade para entrar na escola, eu queria estudar por toda a lei. Eu tinha mochila, eu tinha lancheira, que eu queria ir para a escola. Aí depois eu poderia colocar quando eu terminei o ensino médio eu concluí em 2000. Professora, você é mais vintage chique, uma vintage que ir pra escola. Eu queria. Uma criança que ir pra escola é muito chique. Eu queria demais ir para a escola, vocês não estão entendendo. Eu tinha mochila, eu tinha lancheira, e aí me levaram para a escola, só que eu tive que voltar, porque eu não tinha idade para fazer o pré. E na época não tinha, né? Era escola pública, não tinha essas creches da vida, não tinha onde a gente morava. Aí eu voltei triste com a minha mochila dos ursinhos carinhosos embora. Não era mochila, era lancheira. Caraca, Que o que acontece? Quando a gente tem irmão mais velho, não sei com vocês. eu tenho irmão. É isso. Quando a gente tem irmão mais velho, a gente sempre fica se espelhando no irmão. A minha irmã já ia para a escola há algum tempo, né? Que ela tem uma diferença de 4 anos. Então eu queria ir para a escola. Aí eu gostei tanto da escola que eu virei professora. Caraca. Nossa, eu gostei tanto. Professora, primeiro que nem paciência, assim, eu acho que eu teria com meus alunos. Mas é isso daí, é bobeira, porque eu sou uma pessoa que não tem paciência. Eu sou professora.
E como você é professora? Hã? Ué? Professora, você se controla, né? Porque uma criança na minha cabeça, meu Deus, eu vou vontade de mandar a cara. Eu sou Ariana. Ariana não tem paciência. Eu só imagino meus alunos fazendo baderna e eu dando um socão neles. Tipo, aperta, criança, aperta esse rabo nessa cadeira, criança. Ariano não tem paciência. Só que tem uma coisa, eu, desde isso daí eu posso falar também, se eu fosse fazer a minha linha do tempo, com 11, 12 anos, eu dava aula para os meus coleguinhas de sala e para o meu irmão. Meu irmão era a minha primeira cobaia, né? Porque ele sempre ficava de recuperação. Então, eu sempre dei aula. Desde os meus 10, 11 anos, 11, 12, eu acho, juntava um grupo em casa ou na casa de uma colega minha de sala e eu dava aula para eles. Só que eu não dava aula de português, eu dava aula de matemática. E para o meu irmão, você vê, né? Nada a ver. E o meu irmão, eu dava aula de todas as matérias, exceto educação física e arte. O resto, tudo. Ele era burro. Meu irmão era terrível. Então, se eu fosse colocar a linha do tempo, então eu teria mais anos para colocar, né? Como vocês são novos, tem menos coisas para vocês colocarem, mas coloquem algumas informações, como eu disse para vocês não precisam colocar só momentos importantes bons, tá? Vocês podem colocar também, porque não deixou de marcar a vida de vocês, tá? Isso daí é referente à linha do tempo da letra C. Eu já fiz o meu. Tá. São umas coisas assim que acontecem na vida da gente. Por exemplo, eu sempre gostei de matemática e eu fiz letras para português. Nada a ver. Mas eu cheguei a fazer vestibular de matemática, só que eu não passei. Pode, professora, aí é como, viu? As ironias do destino. Eu dava aula de matemática para. Eu cheguei a fazer a faculdade, né? O vestibular. A faculdade eu não fiz, eu fiz só o vestibular, não passei. Aí, quando teve a outra oportunidade de fazer vestibular, eu fiz para letras. Você tirou nota baixa? Na escola? Não. Nunca tirou nota baixa, nem Minha nota sempre, eu nunca fiquei de recuperação. Eu peguei uma recuperação na faculdade. O último semestre da faculdade. A minha mãe também, professora, na pós-graduação ela pegou recuperação, ela nunca pegou e eu fiquei, gente. Não, foi assim, eu estava terminando o curso, né, da faculdade, era o último semestre, aí o último semestre fiquei numa matéria, só que eu não cheguei a reprovar, eu tive que fazer outra prova, né? Aí eu tinha Professora, minha mãe ficado... fica jogando na minha cara. Isso. Pois falando. Eu tirei, por exemplo, foi 4 na nota da prova, né? E o professor deu a mesma prova para a gente fazer na recuperação. Eu fui lá e tirei 8 na mesma prova. Ele não teve o trabalho nem de fazer outra prova. Aí foi bom para mim, porque eu já sabia o que eu tinha errado, eu arrumei o que eu errei e pronto, tirei nota. Ele fez pouco da gente, aquele mala sem alça. Ele é mala. Eu não vou contar quem que é. Fala o nome, só o nome, vai. Professora, a minha mãe Ele não podia quando ela estava na faculdade, que ela no último semestre também, ela quase ficou de recuperação por uma nota. Aí o que ela fez? Ela foi lá no professor, pegou a prova, chegou na cara dele e falou, isso aqui não tá errado não, isso aqui eu tenho certeza que tá certo. Aí ela passou. Mas eu errei assim uma bobeira, porque eu troquei o autor eu troquei a obra do autor. Eu fiz um erro assim. Eu troquei uma coisa bem assim. Eu falei Machado de Assis e não era Machado de Assis, era Alcântara Machado, era alguma coisa assim, bem estranha. Assim. É bem confuso. E a outra era de marcar X, aí é marcar X, por isso que eu falo para vocês, é mais difícil. Errou. Agora, se você escreve uma questão objetiva, né, subjetiva, se você chega naquela pergunta que foi feita, você pode não chegar totalmente naquela pergunta, a resposta, né? Mas você pode chegar perto. Então, é considerada. Então, quando eu resolvi fazer aquela questão, que eu não sabia aquela matéria. Eu não gostava nem da cara do professor. Eu não consegui fazer, né? Aí eu tive que fazer o exame. Mas, graças a Deus, passei. Senão, eu estaria lascada lá em casa.
que eu ia ouvir a vida inteira porque eu reprovei, porque eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Número 9. Ai, se cesse. Título do poema. Indica um desejo de que algo se realize. Reescreva os primeiros versos, revelando um desejo seu de que algo aconteça. Então, gente, vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui, né? De desejo de vocês, tá? Mas aí por isso que vocês têm que usar mais ou menos os verbos que estão aqui, tá? Se um dia nós se gostasse, como está falando de você, o eu, então se um dia eu, aí você vai colocar um verbo que você estudasse, trabalhasse, aprendesse. Formasse, sei lá, alguma coisa. Vocês vão criar verbos que estejam relacionados ao desejo de vocês, o que vocês gostariam de fazer, tá? Aí na número 9. Quem não fez, faz agora. Rapidinho. Aí vocês, em vez de usarem o nós, usem o eu, tá? Se um dia nós se gostarmos, parece tão lindo falando. Oi? Se um dia nós se gostarmos, parece tão lindo falando. O nós se gostasse é feio, né? Mas é o cordel. No cordel fica bonitinho, agora vai falar assim, é feio. Vai falar assim na frente das pessoas. No cordel eu acho bonito até. Só que eu acho difícil de ler. Eu me perco na drumice. O drumice ainda é mais fácil. Professora, e no quinto ano, a gente ia cantar uma canção africana e era durumindo. Não era dormindo, era durumindo. Tem uma outra palavra estranha aqui, é arresorver-se. O que é arresorver-se? Igual aquela que a gente tava aquele dia, empariasse, eu fiquei. Empariasse. Eu procurei no dicionário, nem achei. Poemas. Tá? Já fez o verso? Peraí, você tá falando, eu gostaria? Não. Você tem que criar você tem que usar o verso parecido com esse daqui. Então, se um dia eu, aí você vai colocar que verbo que você vai querer. Se um dia eu estudasse, se um dia eu aprendesse, se um dia eu me formasse, se um dia eu trabalhasse, tem tanta coisa que vocês podem colocar. Eu só estou falando de escola, vocês poderiam falar outras coisas. Especializasse, trabalhasse, sei lá. Ai, professor. Peraí. Professor, tem andar de você, professor, você vai de moto pra escola nesse frio. Ainda tomei banho gelado. Ai, corajosa. Você é louca. Você é louca. A minha mãe fica brava comigo, porque eu não vou no banheiro da casa, né? Eu fico no meu banheiro, ele não tem chuveiro quente. Quer dizer, tem, né? Só que não mudou o padrão. Aí, Banho gelado. eu fico com preguiça de ir lá dentro, tomar banho. Aí eu entro no banheiro e minha avó quer entrar também, né? Que ela faz isso. Aí eu prefiro tomar banho gelado. É melhor tomar Nossa, banho professora, gelado eu prefiro ir lá na casa, lá, tomar banho quente. Ah, mas eu tenho que andar de moto? Qual que é o pior? Não vai adiantar nada. Pra você seria melhor tomar banho gelado mesmo, pra você não ficar gripado depois, mas... Aí eu prefiro evitar conflito, porque depois, de repente, eu entro no banheiro, a minha avó fica lá batendo na porta, e como ela estava dormindo, né, com a bexiga cheia, aí eu prefiro evitar a fadiga. É o que eu falo, eu tenho que andar de moto. Moto eu pego toda a friagem. Aí eu já faço o esquenta, né? Antes, eu tomo banho gelado. Eu já vou preparando meu espírito no banho. Ah, mas até você conseguir entrar embaixo daquela água, sangue de Cristo. Você faz. Não vou falar, não. Tem o banho sinuca e tem o banho feijoada. Porque a pessoa Sim.
É muito legal. Eu vi no TikTok o banho feijoada e o banho sinuca. Muito massa. Então você tem TikTok, professora? Nem eu tenho TikTok. Eu tenho TikTok, eu fico vendo o vídeo, eu não posto nada. Ah, tá. Só pra Pode procurar lá, não tem nada lá dentro. Só pra saber. E nem oculto, não tem nada. Eu não faço vídeo nenhum, não. Ah, tá. Eu não tenho nada de interessante para mostrar. Nesse frio a gente toma banho francês, que aí você pega um lenço e passa debaixo do vaso, só pra não ficar fedendo mesmo, porque nesse frio não tem coragem de ficar debaixo do vaso. Meu Deus, Melissa. Eu tenho que tomar banho na minha casa, porque se eu for tomar banho aqui na minha avó, não dá não, professor. O chuveiro aqui é mó gelado. Eu só tenho banho se a água estiver escaldando e ainda demora 3 anos lá, porque eu fico lá pensando na vida debaixo do Olha a pergunta do Thiago, professora. Eu não tô vendo, eu tô compartilhando a tela. Ele perguntou o que você acha sobre pronome neutro. Eu não acho nada. Primeiro, porque eu não tenho nem conhecimento gramatical para isso. Não existe gramática sobre. Professora, pronome neutro é quando uma pessoa assim não se identifica como menino nem como menina, aí tem que chamar de ele. É, Vitor Renzo, realmente não existe, né? Não existe. Por isso que eu falei que eu não acho nada. Inventaram isso, né? Mas, enfim, tem que respeitar Ô, professora, já ouviu o banho... Ô, professora, Oi. já ouviu falar sobre o banho mutante? Hã? Não. Essa sem graça. Vamos continuar aqui? Beijo. Vocês fizeram os versos? Sim. Sim, professora. Número 10. Experimente reescrever o poema usando a variante padrão da língua portuguesa. Nem tem portuguesa, mas eu já falei. Observe que você fará várias alterações entre elas, a concordância verbal, o tempo verbal e os desvios ortográficos. Deixe registrado aqui os primeiros versos reescritos. Se um dia nós nos gostássemos, se um dia nós nos querêssemos... Professora, eu fiz da parte de baixo. Se juntinho nós... Pode ser, não tem problema não. Como que ficou se fosse fazer as 3 primeiras dos 6 juntinho? Só vou ver um negócio aqui, rapidão. Pode fazer qualquer um. Esse emparear que me quebra, eu não sei o que é. Igualássemos, professor. Deve ser, né? Querer. Esse verbo está no modo... os verbos estão no modo subjuntivo. Né? Professora, ficaria se juntinho nós vivêssemos? Se juntinho nós morássemos? Vivêssemos, morássemos, dormíssemos, morrêssemos. Ah, então eu fiz certo. É só tirar o 2 e colocar o semô no final. Aham. Esquecer. Ó, a conjugação do verbo querer, ele aparece só aqui na consulta que eu fiz, presente e o futuro. Deixa eu ver se eu acho outro. Tem que aparecer o pretérito. Aquele dia eu tinha procurado aqui. Eu acho que aqui tem. Deixa eu ver. Parece uns troços bloqueados. Achei. Beleza. Então, fica os 3 primeiros assim. Se um dia nós nos gostássemos, tem acento no A, tá? Se um dia nós nos quiséssemos... Se um dia nós... O que você falou mesmo, Matheus Moraes? Igualássemos. Igualássemos. Pode ser. Eu acho que tem mais sentido esse emparear, né? De ficar nivelado, igual. Se juntinho nós dois vivêssemos, se juntinho nós dois morássemos, se juntinho nós dois dormíssemos, se juntinho nós dois morrêssemos. Eu perguntei para a senhora se era com 2, a senhora falou que não, e agora eu apaguei o 2 e você falou que é com 2. Como assim? Tem que colocar o 2, você perguntou? Eu aí não prestei atenção. Eu nem ouvi. Eu vou ter que fazer de novo, peraí. Eu nem ouvi o 2. Sério mesmo. É que eu estava olhando aqui a conjugação. Se um dia juntinho, o que mais?
Depois de morrer. Nós dois dormíssemos. Esse é o meu verbo preferido. Ai, como eu gosto dele. Ele é muito bom. Muito bom dormir. Melhor coisa. Dormir nesse friozinho ainda, rapaz. Eu passei frio ontem. Ah, eu não passo frio, não, porque eu sempre estou coberta de razão. Ah, nossa. Adoro. Ó. Filosofando, professora, meu Deus. Eu durmo de duas cobertas, por isso. Me mexo. Me mexo. Me mexo? É, eu me mexo. Me mexo. Mexo-me, né? Mexo. Eu me mexo? Não. Não, eu me mexo. Eu me mexo, então. Eu me mexo. É, eu me mexo. Ah, eu nem sei. Eu sei que eu durmo gostoso. Melhor parte dormir do dia. Hein, aqui nós temos o dicionário paraibês. Vocês perceberam que no Nordeste, a diferença do Nordeste para o Centro-Oeste, de alguns vocábulos, né? Eles usam vocábulos diferentes do nosso. Professora, eu tô rindo até agora do que eu escrevi. Eu lendo aqui com os alunos da tarde, eu percebi, né? Que tem várias palavras que eu, inclusive, uso. Quais? Estrupiado. Eu gosto de usar estrupiado. O que é estrupiado? Prof, Miguel, eu uso Miguel também, oi. Ah, me deu. eu não só vou fazer exercício aí que você tá mostrando agora. O que tem? Eu não só vou fazer ele, eu não sabia que era pessoal. Não, eu vou fazer com vocês. Por isso que eu estou falando aqui do dicionário paraibês. Crise de resistência. Hã? O que é crise de resistência? Crise de existência, eu não sei para quem Acho eu que eu vou estou fazer o meu aqui. de novo, né? O que eu estou fazendo, onde estou, onde vou. É sério. Ser ou não ser. Tem gente que é assim. Mas a gente de vez em quando fica assim também. Então aqui tem algumas palavras. Dicionário paraibês. Correr é dar uma carreira. O cismado é escabriado. Coisa ruim é fuleiragem. Falando que ontem o anedota lá ali tomou advertência. Advertência? Tá. Se não presta é derrubado. O pedinte é esmolé. Cansado é estrupiado. Palavrão é nome feio. Vigiar é pastorar. Enganar é dar um migué. Rir dos outros é mangar. Fofocar chama fuxico. Persistir é pelejar. Tá? Então aqui vamos pensar na nossa terra, no Mato Grosso do Sul. Eu sugeri para eles colocarem, então vou dar a mesma sugestão para vocês. Colocarem algo aqui, algumas palavras, algum adjetivo, algum substantivo que tenha no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Ah, nossa, o quê? Qualquer coisa, você pode falar de comida, de bebida. Tereré. Tereré, é oi, por exemplo. Minha terra é... Tereré? Não, né? Não precisa, a poesia é sua, você que está criando, não precisa ficar concordando aqui, tá? Então, vocês podem colocar o que aparecer na cabeça de vocês em relação ao Mato Grosso do Sul, que lembra o Mato Grosso do Sul. Aqui, por exemplo, eu até falei com eles, aqui é calor, né? E é frio. Aqui é o clima Karate Kid. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota Nossa, casaco. que porcaria. Tá? Então, pensem em algo que lembre o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e coloquem algumas palavras aqui, só para preencher os espaços. Não precisa ficar pensando, não vai concordar, não vai. Lembrando que aqui é cordel. Cordel tem essa liberdade poética, a liberdade de fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Tá, pode colocar. Pensem aí, coloquem nos espaços. Eu falei de comida, de bebida, daqui, típica. Mas minha terra é chocolate? Não, né? Mas não tô falando... Não, chocolate tem em vários lugares. Eu tô falando coisas daqui. Tereré, sopa paraguaia é daqui. Sério? Professora, carreteira sobá daqui? Isso. é do Mato Grosso do Sul. Eu não sei se Eu, pelo menos, da minha família é quase o prato básico. Sim, depois você faz churrasco, no outro dia você pode ter certeza que é carreteiro. Mas eu não gosto muito de carreteiro de churrasco, sabia? Eu prefiro churrasco do que de carne normal. sei lá, de O qualquer coisa. carreteiro da minha mãe de carne normal é Ô, top. professora, o que mais tem? Carne seca é muito
Ganhar, professora. Pode falar, Matheus. O que mais tem aqui no Mato Grosso do Sul que eu posso Ai, pegar? tem um monte de coisa. Dá para você falar de comida típica aqui, como do Mato Grosso do Sul, vou dizer em geral, né? Sopa paraguaia, chipa. Só o Paraguai. Amo chipa. Carreteiro, o sobá. O tereré. Aí dá para você falar Manuel de Barros, que é do Mato Grosso do Sul, que é um poeta. Só o Paraguai. Chamamé é uma música, estilo musical. Chamamé é o estilo musical. Vaneirão. O chamamá, outra pega. O chamamé é um ritmo, como que eu vi no jornal esses dias, Francês? é patrimônio imaterial do Mato Grosso do Sul. É chique, bem. Tá? Então vocês podem colocar aí música, comida, Sertanejo é daqui também, né? mais ou menos. Entrega é daqui, não, né? Mais ou menos. É porque assim, Não, o sertanejo é Goiás, né? O forte é Goiás. Isso, é Goiás. Agora, se você pegasse e colocasse um cantor daqui, Almir Sater, é daqui. E ele levou a música sertaneja, né? A música dele, sertaneja, isso há anos. No entanto, professor, pra mim teve só falta- Pantanal na Band, Pantanal Não. que vai fazer o remake na Globo, só um pouquinho, que vai ter o remake na Globo, Pantanal. Vai. O filho dele que vai fazer o papel dele daquela época. Ele participou, ele era o Professora. cantor lá, eu não lembro da história porque eu não assisti, não acompanhei. Oi, pode falar. Ô, professor, uma pergunta, professor. Seis linhas, professor. Minha Falta terra seis é linhas pra mim. Pantanal. Não entendi. Falta 6 linhas pra mim. E agora? Eu não sei mais nada. Ah, tá bom. A terra daqui é vermelha, não é, professora? Isso, coloca na minha terra não Terra é vermelha, vermelha. terra avermelhada, avermelhada. É que é chamada de Cidade Morena, né? Pode colocar Terra Vermelha. Cidade Morena. Na minha terra é Cidade Morena? Pode Globo ser. Morena? Pode ser. Globo Morena, professor, só tem aqui. Na minha terra é Capivara, Pantanal, Capivara, deixa eu ver o que mais bicho daqui. O Tuiuiu, Jacaré. IP é legal, tá? IP é legal. IP é bonito, hein? No entanto, tem várias coisas que levam o nome E IP, jacaré? né? O jacaré, nossa, crocodilo. Não, jacaré nem tanto, né? É mais É, capivara. porque tem outras regiões que tem jacaré também. É mais a capivara, que você anda. Esses dias, não tem aquelas coisas de internet que mostram a capivara atravessando a faixa de pedestre? A capivara Sim. sabe atravessar a faixa de pedestre e o adulto, o homem não sabe, coisa assim do tipo. Eu vi um cachorro andando na faixa de pedestre. Eu falei, olha, ele é esperto, hein? Eu tava andando de moto e o cachorro tava bem na faixa de pedestre, atravessando assim. Eu falei, ele é esperto. Achei tão bonitinho. Posso mudar de página? Pode, Falta professora. só não. um, professora. Na verdade, tem ali embaixo. Só um, que mais que dá para falar? Falei do IP. Minha terra vamos pensar, Avermelhada. Lago do Amor? Lago do Amor? Tem o Ô, Lago do Amor professora, ali na O meu, UFMS. dessa apostila aí sua tá melhor que a minha aqui na 12, tá mó legal. É, professora. Minha terra é Garapa. Garapa não, né? Garapa. Garapa já não é daqui. Coco. É lá do Furtinho. Se for assim, Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola o dia inteiro. Entendeu? Teria que ser coisas mais regionais mesmo. Única bebida daqui. O tereré. Tereré, soba e que mais? Churrasco. Sopa paraguaia. Churrasco pode ser, mas... Churrasco eu coloquei. É daqui. Eu também coloquei Você churrasco. pegar o Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Norte. Vocês colocaram subá? Coloquei. Minha terra É de ontem, então. Eu coloquei movimentado no último porque eu não sabia o que eu ia colocar, professora. Tá. Posso mudar?
Não, Não, tem aqui a 12, né? Agora você é o cordelista. Usando o vocabulário próprio da sua região, complete os versos mantendo o ritmo poético e as rimas. Zangado é tá com a bexiga. Bexiga? É, tá com a bexiga. Tá com a bexiga. A nuca chama cangote. Cangote. Essa eu conheço. É com a bexiga eu conheço também. É cangote. A nuca chama cangote. Do bobo disse que ele é leso. Leso. Leso eu já não uso, eu uso bobo mesmo. Eu uso leso. Leso Tá lesado, é... cara. Lesado. Mas é o Nordeste que usa mais leso, né? É, não, claro, né? Se tá Porque... Não, mas aqui tá falando colocar seu próprio vocabulário. Eu não uso leve nem bobo, eu uso tá comendo bosta. Eu acho que É mais assim. É que eu lembro de novela que tem mais regional, né? Pessoas mais regionais, porque geralmente as novelas da Globo, elas são Leblon, Rio de Janeiro, né? Então, quando eles colocam algum personagem que é fora dessa região aí, fora do Sudeste, colocam um nortista ou um nordestino, então trazem alguns vocabulários pra gente, né? Leso me lembra mais isso, não que eu use. Pode falar, Jonathan. Nuca é cangote. Bobo é leso. Dar cascudo é cocorote. Eu falo cascudo mesmo. corote? Cocorote. Eu já não falo cascudo, a professora já fala apoiar ou você vai bater, entendeu? Teve uma época que era uma brincadeira besta que a gente fazia na época da... Eu acho que era na época da faculdade, eu não lembro. Que era assim, lembra do Robinho, o jogador do Santos? Que ele jogava no Santos? Lembro. E não tinha o Tevez, que eu acho que é argentino, não é? É. Aí era assim, pedala Robinho e samba Tevez. Era alguma coisa assim do tipo. Aí a gente pegava e dava uns... A minha mãe fica brincando isso comigo. Pedala, Robinho, do nada. O meu não seria o cocorote ou o cascudo. Era os pedala Robinho que eu dava nas minhas amigas. Era na época da faculdade, essa presepada. Cocorote. Ô, professora, Oi. enquanto todos estão fazendo isso, você já viu aquela charada lá, professora? Que charada? Assim, ó, professora, ó. Encosta na água, mas não se molha. Encosta no rio, mas não se leva. Qual é? Não conheço. Não conheço. Mas sabe o que é a resposta? Não. Ninguém sabe aqui? Não. Posso falar? Não sei se é besteira. Pode. Se for besteira, não pode. Não é besteira não, relaxa. Não é besteira não. Então fala. A sombra. Ah. Faz sentido? Tem que ter a charada aqui. Você não vai... Eu já não lembro. Estourar é dar pipoco. Pipoco eu conheço. Dar pipoco. Sim. Pipoco, né? Pipoco. Dar pipoco. E dar um pulo é dar um pinote. Pinote eu utilizo também. Pulote? Pinote. P-I-N-O-T. Pinote. Aqui nós temos o ABC. ABC do Nordeste flagelado. Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar, no Nordeste brasileiro. B. Berra o gado impaciente, reclamando o verde pasto, desfigurado e arrasto com o olhar de penitente. O fazendeiro descrente, um jeito não sabe dar. O sol ardente a queimar e o vento forte soprando. A gente fica pensando que o mundo vai se acabar. Caminhando pelo espaço com os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço, vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. Patativa de Assaré. Ele é do Ceará, compositor, cantor e repentista.
E ele utiliza a poesia, né, para retratar os encantos e desencantos. Porque quando ele fala o ABC do flagelado, é desse povo sofrido com a seca, castigado com a seca, né? Então, 14. Pode falar da 14? Calma. Leia o que afirmou o poeta e jornalista Genir. Ai, eu tenho uma raiva que acontece isso. Sai daqui. Leia o que afirmou o poeta e jornalista Jair Campos. Em arte poética, o ABC designa certo tipo de composição em que as estrofes principiam sucessivamente pelas letras em sua ordem alfabética natural. No Brasil, o ABC é principalmente encontrado na literatura popular, dos cantadores que por esse meio celebram os efeitos dos cangaceiros, vida de santos ou heróis, coisas e fatos marcantes. Vocês podem ver que tem aqui o chapéu do cangaceiro, né? Que lembra o cangaço. Letra A. De que se trata o ABC do Nordeste flagelado? Ele fala de denúncia, tá? O tom Pelas pessoas que vivem nas regiões mais anuladas e pela seca e pela pobreza? Sim. Eu Isso peguei mesmo. um trecho ali da coisa, mas ficou nada a ver. Tá. Mesmo, aqui fala o seguinte, que a temática é a seca, é o flagelo da seca, a temática. Coloca aí, se não fez é para colocar. A temática é o flagelo da seca, não apenas como um fenômeno natural, vírgula, ecológico, vírgula, que atinge a região, vírgula, mas também como uma questão ambiental que gera problemas sociais que precisam ser tratados. O tom é de denúncia. Repetindo, a temática é o flagelo da seca, não apenas como fenômeno natural, ecológico, que atinge a região, vírgula, mas também como uma questão ambiental. Mais ou mais? Mas também, isso, mas também como uma questão ambiental. Que gera problemas sociais que precisam ser tratados. Mas também como uma questão ambiental que gera problemas sociais que precisam ser tratados. Após ler as primeiras estrofes do poema, como você imagina a sua continuação? Se é ABC, então quer dizer o quê? Que mais letras do alfabeto virão, né? Para falar sobre o flagelo, ficou bom, hein? O flagelo do Nordeste, sobre questões ambientais, sociais, que acontecem no Nordeste, tá? Então é isso que é para vocês Professora, eu colocarem. coloquei alguns exemplos de questões ambientais, e daí eu coloquei continuação das letras do alfabeto no final. Tá certo. Oi? Tomaram uma advertência para não escolher o cabelo. E você só anda com ele solto, né? Só. Regra foi feita para ser cumprida. Errado, a regra foi para ser quebrada. Ah, tá. A partir do momento que vocês assinam o termo de compromisso para assistirem aula dentro da escola, vocês têm que seguir as normas de biossegurança. Se é para andar com o cabelo preso, tem que ficar com o cabelo preso. Que aconteceu, gente? Eu tô boiando que eu tô copiando. Não, é porque não pode ficar de cabelo, não é para ficar cabelo solto na escola. O cabelo tem que ser preso. É a mesma coisa a máscara. Tem que usar máscara. Então, a partir do momento que vocês assinam, o pai de vocês assina um termo de compromisso para vocês assistirem aula na escola, vocês têm que seguir as normas. Então, fica em casa. Vocês têm opção de ficar em casa? Eu não tenho opção de ficar em casa. Eu tenho que vir para a escola. Ah, eu prefiro ir pra escola, mas como tava frio, eu não fui essa semana, mas... Sim, mas você tem que seguir o que a escola exige.
E semana que vem os pais vão ter que ir na escola de novo assinar pra ver quem que vai ficar presencial. Então, tipo, vai assinar de novo. De novo, porque precisa, né? Porque ainda insiste, tá terminando o segundo bimestre e ainda não sabe que tem que prender cabelo. Número 15. A única que é para não marcar é a segunda. As demais é para marcar X. Tá? Então, por que utilizou ABC para versejar? Que é mais fácil de memorizar os versos, que aproveita o encadeamento que as pessoas em geral têm pelas palavras, né? Então, por conta da ordem alfabética, fica mais fácil de memorizar. E cativar os leitores pelo método alfabético, que ele retoma o início da experiência leitora. No ABC do Nordeste Flagelado, o poema apresenta uma lamentação e também descreve um cenário. Resumam. Então, nós temos o lamento e o cenário. O lamento é o desânimo e a desesperança do nordestino, que precisa conviver boa parte do ano com a seca, tá? Tá, qual foi o trecho que você colocou? Ai, como é que inverno, Tá certo. está com uma terra. Aí o cenário coloquei inverno pasto, desfigurado e a massa. Tá certo. Professora, eu coloquei alguns Trecho. pedacinhos do texto. Pode ser, não tem problema não. Que não chove, não vê os meses passarem e o inverno não começa no lamento. E o cenário eu coloquei o gado impaciente, o fazendeiro, o sol ardente, vento forte e o pôr do sol. Tá certo. Tá? Vocês podem colocar o trecho do texto, não tem problema não, tá? Quem não colocou, não respondeu, coloque o que está aqui no compartilhar da tela, tá? O lamento é o desânimo e a desesperança do nordestino. O desânimo e a desesperança do nordestino que precisa conviver boa parte do ano com a seca. Não, fala saber que eu não disse certo. Hã? Fala saber que eu não disse certo. Depois. Coloquei o lamento sobre a seca. O cenário, uma fazenda sem água. Mais ou menos, né? O cenário. No poema há a descrição de um lugar devastado pela seca. O cenário é a descrição de um lugar devastado pela seca. A palavra telúrica refere-se aos movimentos internos da Terra. Na literatura, a chamada dimensão telúrica diz respeito à influência das forças da natureza no modo de agir das pessoas e dos animais. Em que estrofe você percebe o modo telúrico no poema? Quando eles falam da falta da chuva, da seca, né? E de suas consequências tanto para pessoas e animais como para o meio ambiente, tá? Falam da falta de chuva e das consequências e de suas consequências. Fala da falta de chuva e de suas consequências, tanto para pessoas e animais como para o ambiente. Peraí, porque eu tô copiando. Pronto? Todos terminaram aqui? Sim. Não, pronto. Tia, não. Tia. Esse daí é para vocês criarem.
Não, releia a terceira estrofe para analisar alguns recursos. Tá? Eu vou falar com vocês rapidão a respeito disso. Posso mudar aqui? É o seguinte, na página 60, tem a letra C, tá? A estrofe da letra C. Caminhando pelo espaço como os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação de uma das pastas de algodão que o vento vai carregando. É para vocês pegarem e fazer o seguinte. Lembrando que os versos do cordel, né? Eles podem aparecer em 7 sílabas poéticas ou 6 sílabas, tá? Sextilha ou setilha. É quando eu separo as sílabas de cada verso, tá? E precisa ter a mesma quantidade de sílabas. E as rimas finais, as palavras finais que aparecem no poema, elas são rimadas umas com as outras. Então, por exemplo, a palavra espaço rima com qual palavra? A palavra espaço rima com qual palavra no verso aqui da letra C? Pedaço? Pedaço. Não, no texto tem... sim, tem um pedaço. E tem outra palavra. Fracasso. Então, vocês vão colocar em frente as palavras espaço, fracasso e pedaço, vão colocar a vogal A. Mudou a rima, mudou a letra. Nós temos na sequência lençol. Lençol é letra B, tá? Lençol rima com qual palavra? Um sol. Sol. Então, letra B. Então, vocês vão colocar lençol e sol, letra B, para as duas palavras, tá? Vagando, mudou a rima, letra C. Reparando e carregando. Reparando e carregando, letra C. Então, vagando, reparando e carregando, letra C. Comparação e algodão são letra D. Então, vai ficar a ordem assim. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Tá? Quando a rima é uma embaixo da outra, a mesma letra, por exemplo, aqui na letra B tem uma sequência, a letra A tem uma sequência, a letra C e a letra D tem sequência, não tem? Quando a rima é junta, dessa forma aqui, ela é chamada de rima emparelhada. Quando muda da letra A, vai para a letra B e depois a letra A, essa rima A e B aqui, ela é chamada de alternada, tá? Porque ela não segue a mesma sequência de letras. Então, isso nós estamos falando em rima. Rima é as palavras finais de cada verso, uma rima com a outra, tá? A cetilha é a sílaba poética. Cetilha ou cestilha. Então, a palavra caminhando pelo espaço tem quantas sílabas? 6 ou 7? 7. Por quê? Nós temos caminhando pelo espaço. Pá é a última sílaba, tá? Então, vocês vão separar. Escrevam, vai ter um exercício que é para vocês fazerem isso, que é na letra C. Vocês vão copiar os versos, os 3 primeiros versos, e vão separar as sílabas poéticas. A última sílaba mais forte, que é contada como 7 sílabas, o número 7, tá? Então, podem fazer. Deixa eu ver o que mais tem para falar aqui. Quando ocorre a repetição de vogais ou de consoante, é utilizado um recurso de figura de linguagem chamado de ou assonância ou aliteração. A aliteração é a repetição de consoantes, tá? Então, por exemplo, o poeta, ele quer traduzir na letra dele, ele quer colocar na letra dele
palavras que trazem a ideia de chuva. Então, vai ter esse chiado da chuva. A palavra chuva não tem o CH que dá esse chiado para ela? Então, ele vai colocar palavras que trazem essa sonoridade por conta das consoantes. Por isso a literação. Aí ele quer falar do vento. Então, o V. O V vai trazer essa sonoridade para o poema, a sonoridade do vento, tá? E a assonância, aqui no material de vocês não tem, mas a assonância é a repetição de vogais. Então, se eu quero colocar palavras que deem uma ideia mais de claridade ao poema. Lembrando, o Nordeste, como é um lugar muito quente portanto, ele é mais claro também, né? Vamos pensar assim. A vogal A, ela traz essa ideia de claridade, tá? Então, por exemplo, o poeta, o cordelista, ou mesmo o poeta qualquer, ele poderia utilizar mais as vogais, a letra A, para trazer essa característica de claridade, tá? Então, é assim que funciona quando se escolhem palavras para colocar no texto, para trazer qual ideia, qual que é a intenção de quem escreve, tá? A comparação é quando eu pego elementos diferentes e trago uma comparação para isso, tá? Então, a comparação aproxima dois termos por meio de um conectivo, como, se eu falo assim, fulano é forte como um touro. Fulano é uma pessoa e o touro é um animal. Eu estou aproximando, trazendo características do touro para essa pessoa, que é a força. Então, quando eu faço isso, eu uso como, eu estou fazendo uma comparação. Agora, se eu falo fulano é um touro, eu estou usando a metáfora. A metáfora é quando eu faço uma comparação sem o como. Eu pego elementos distintos, diferentes, e trago alguma característica desses elementos que se aproximam. Deixa eu ver o que mais que tem para falar. Quando vocês vão separar sílabas poéticas, né? As palavras finais, as vogais, quando a palavra é terminada em vogal e a próxima for terminada em vogal também, eu uno, tá? Em alguns casos, nem todos. Xilogravura, vocês sabem o que é, que é o desenho o desenho criado pelos cordelistas. Podem fazer. Vou deixar vocês fazendo agora. Tá? Qualquer dúvida, perguntem. Olha, eu estava olhando agora que eu fui olhar o chat. Tudo que vocês quisessem colocar daqui do Mato Grosso do Sul, vocês poderiam colocar, tá? E outra, produção, é pessoal, vocês podem colocar, tá? Eu só falava de algumas coisas, porque tem coisas que não são tão característicos daqui. Aí é por isso que eu falei, não, isso aqui de repente não fique legal, tá? Podem fazer os exercícios da página 60 a 64.
Só a Maria Eduarda que não entrou, né? Na aula. Só contei. Tá, beleza. Obrigada. Professora, Oi. na hora que eu for fazer sublinhar as perguntas e as respostas do seu Lunga, tá Ah, pedindo pra tem fazer de traço lápis 1 e diferente. traço 2, né? Pode fazer daquele jeito de traço 1, traço 2, Pode. porque tá pedindo de lápis diferente. Aí vai que eu faço errado. Pode ser. Outra coisa que eu vou falar. Vamos fazer igual o da aula passada, tá? Os alunos que terminaram, por exemplo, a Nicole terminou de fazer o exercício dela. Aí ela tira a foto e manda para mim, que daí eu vou fazer o meu controle aqui. Dos alunos que fizeram atividade na aula hoje, tá? Aí eu coloco lá no grupo. Podem começar. Oi. Na 2, a gente vai fazer o texto e vai fazer o desenho. Tanto faz. Aqui.
Professora, na 22. Como Oi, faremos? pode falar. 22. Hã? É 22? Ah, É. ó, aqui está falando para reunir com o colega, a gente não vai reunir, sabe? A gente já sabe como que é o esquema, né? Faz o seguinte, estilogravura é aquele desenho, né? Vocês vão criar um Sim. desenho, aí vocês podem pegar esse da letra Z mesmo, do zangado. Aham. Peguem e façam a xilogravura desse da letra Z. Zangado contra o sertão, dardejo, sol inclemente, cada dia mais ardente. Aí vocês fazem o desenho. Eu acho que nesse espaço aqui, Pode fazer o desenho em cima dessas linhas, não? Já que não vai escrever aqui? faz aqui mesmo. Em cima Se das vocês linhas? não. Pode ser. Tá. Da 63. Da 63 já tá aí? Você já fez o restante que tá para frente? Para trás? É. 26. Porque o verso 2 da estrofe 5 está entre parênteses? Explique. Você vai olhar no texto. Por que, que ele está entre parênteses? Eu fiz. Esse vai fazer. Você vai fazer aí nesse espaço a xilogravura sua. É, tirou pra né? Hã? É o desenho, olha ali o desenho. Tá vendo ali o desenho ali na. É, isso é uma xilogravura. Mas como que eu vou desenhar aqui se não tem. Mas não tem problema.
xilogravura é aquelas que é preto e branco, professora? Aqueles desenhos preto e branco? Sim. Tem vários desenhos na apostila, né, nesse capítulo, que são xilogravuras. Que é flagelado, professora, que ele fala Nordeste flagelado? Que se flagelou, supliciado física ou moralmente, aflito, torturado, atormentado. Aquele que se flagelou. É a pessoa sofrida. Quando tem essa questão da seca do Nordeste, então essas regiões que são mais secas, que as pessoas sofrem pela falta d'água e por consequência disso, falta de alimento também, é o sofrimento, é o flagelo deles, a tortura deles, Entendi. tá? Obrigada. Porque quando falta chuva, o que, que vai acontecer? Vai acarretar na falta de alimento. Você vai plantar hortaliça, por exemplo, e ela não vai sobreviver naquele local. Tá? É por isso que fala tanto sobre agora, né, por conta do Big Brother e tudo mais, a questão do cacto. O cacto é uma planta muito resistente e ela serve como alimento, tá? Como lá a região é muito castigada, o cacto serve para suprir essa falta de alimento também, porque ele é símbolo de resistência, ele resiste a lugares mais, vamos dizer, improváveis, né? De criar alguma coisa, de plantar algo. Aí, por exemplo, o gado, ele acaba sendo castigado porque não tem pasto. Aí o gado é magro, falta carne, né? Falta alimento para ele sobreviver também. Obrigada.
Professora, lá na 29 da página 64. A 29 você vai pegar o trecho lá de cada um, da ordem da literatura. São todos os poemas utilizados no material de vocês. A origem da literatura, você vai pegar um verso e fazer a metrificação. Um não, dois, tá? Por exemplo, na origem da literatura, mas cordel literatura é real expressão. É a real expressão. Você vai separar as sílabas de cada um desses versos, vai colocar e vai marcar a sílaba mais forte, a sílaba tônica, a última sílaba. Por exemplo, mas cordel literatura. Qual que é a sílaba tônica da palavra literatura? Tu? Tu. Então você vai separar as sílabas e marcar, sublinhar a sílaba tônica. Entendi.
Professora, na 30 pode pegar algum da internet? Pode? Pode? Pode. Tá bom, obrigada.
Professora, eu terminei, vou te mandar foto. Professor, Oi, o que eu tô fazendo a 29 da página 64? 64. Hum, Você vai retirar dos versos, dos poemas que a gente estudou, que a gente analisou, origem da literatura, você vai pegar lá 2 versos e vai fazer a metrificação, separar as sílabas. ok. E o mesmo você vai fazer nos outros poemas. Ok. Obrigada.
Vou liberar vocês, tá? Até a próxima aula. Os alunos que fizeram a atividade de hoje foram Emanuela e Nicole, tá? Tá bom, Pro. Tá, até a próxima aula. Até, Pro. Tchau. Tchau. Tchau, Pro. De volta, Thiago. Ô, Thiago. De volta. Desmuta aí, Thiago. Fala alguma coisa aí. Olá. Aí, Cara, eu preciso ajudar minha mãe a fazer umas coisas aí, né? não, eu fiz a atividade, só que eu falta 33. Quer dizer, 73. Eu vou ter que ajudar minha mãe a fazer umas coisas aí, eu não vou conseguir entrar. É, Eu fiz falou. até 53 só. A professora, eu vi uma professora só assim. Eu não conseguia até 74, eu ia até 63. Ah, Tinha que fazer, você viu, sabe aquela parte da que fazer as perguntas lá? Que eu fazia uma pergunta da letra? Não viu a porra da parte de 53? Aí, Thiago, é isso. você viu? Fez aquela Não, da pior que não. 53 lá? Pior que não. Você fez aquela da 53? Ah, não. Não, Thiago. Cadê, Thiago? O professor não me responde, Thiago. O professor não me responde. Isso, mas é isso, vai falar, cara. Eu vou ajudar minha mãe. Fala É aí. isso. Errei. Thiago, te digo. Cadê, cara? Deixa eu ver. Tá parecendo um cabelo de